Então, iniciando a gravação. Boa tarde a todos que estão chegando agora. E essa semana, né, o conteúdo nosso foi da energia eletrostática, energia potencial eletrostática, né? E primeira coisa, acho que abrir para caso de vocês terem tido alguma dúvida na aula, na videoaula, ou na resolução dos exercícios da semana hoje. Essa semana estava bem tranquilo, né? Acho que foram só 3 exercícios, ó como tá boazinha. Alguma dúvida na resolução dos exercícios? Professora, boa tarde. Boa tarde. No 3, que é para fazer a energia potencial total do sistema, eu faço todas as combinações possíveis sem repetir, né? Isso, é essa a ideia, é isso aí. Então, por exemplo, aqui, vamos lá, no 3, deixa eu compartilhar e a gente, acho que fica mais fácil para todo mundo ir vendo junto, né? Isso aqui, né? Então, qual é a energia total do sistema? Então, a ideia é que duas cargas, né, entre si geram uma energia, né? Qualquer par de cargas. Então, eu vou fazer as combinações. Então, A e B, A e C, A e D. Depois, passo para a carga B, só que aí eu não preciso fazer o B com A, né? Porque já foi a mesma combinação, né? A energia é gerada entre as duas cargas. Então, aí eu faço o B com C e o B com D. Aí eu passo para a carga C. A carga C, eu já fiz ela com A, já fiz ela com B. Então, eu faço ela só com a D. Então, esse é o jeito mais fácil, né, de fazer, que é o que eu usei para resolver na videoaula, né? Tem a outra equação, que é aquela em que você faz todas as associações e divide por 2, mas é mais trabalhoso e vai chegar no mesmo resultado, né? Porque se eu fizer todas as associações sem considerar o que já foi, aí vai dar o dobro da energia e eu tenho que dividir pela metade. Mas o jeito mais fácil é esse. Começo pela A, faço ela com todas. Aí a B eu não faço com a A, porque eu já fiz. A C eu não vou fazer nem com a B, porque eu já fiz. É o método mais rápido. Ok, obrigado, professora. Só que eu Não, só fiquei com dúvida para saber se eu tinha desenvolvido certo. Mas tá é, certo, então. é Obrigado. isso. Nada, imagina. Aqui, imagino realmente, né? Porque é basicamente a aplicação da equação, né? Que é o constante vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância entre eles, né? Então, as informações estão todas aqui. A única coisa que tinha que calcular seria a distância entre A e C, né? Que seria aí a hipotenusa do triângulo, né? Com os lados 17 e 34. E aí, tomar cuidado, né? Sempre que é uma das coisas que acontece com os exercícios de eletrostática, né, eletricidade em si, tomar cuidado com as grandezas, né? Então, 17 milímetros tem que lembrar de colocar o 10 a menos 3, o 34 nano tem que lembrar de colocar o 10 a menos 9, né? Porque senão vai ter um problema, vai dar o número, né? Os organismos significativos vão estar certos, mas a ordem de grandeza vai ficar errado. Mais alguma dúvida nesses exercícios aqui? Estava bem tranquilo mesmo da semana, né? Uma folga de algumas semanas que foram mais difíceis. Eu trouxe, né, para completar, imaginei, né, que não teria tantas dúvidas, até porque não é tão difícil, né? Então, eu trouxe um outro exercício
complementar para a gente aprofundar um pouquinho essa questão da energia, tá? O cálculo, né, da energia potencial eletrostática, ele é feito a partir do trabalho, né, do trabalho realizado para trazer a força, a carga do infinito até uma determinada posição. Então, um exercício que aparece em alguns livros em relação a essa questão da energia é justamente relacionando com esse trabalho da força elétrica. E aí, não para trazer do infinito até um ponto, mas para mudar a posição de um ponto para outro. Né? Então, eu trouxe um exercício desse tipo aqui. Então, eu tenho uma partícula de teste de 4 nanocoulomb, e aí ela está numa posição A que fica a 35 milímetros de uma partícula fixa. Está lá a partícula de 85 nano, tem uma de 4 nano que está a 35 milímetros. E aí eu vou pegar essa partícula que está a 35 milímetros e vou afastar ela para 76 milímetros. E aí eu quero saber qual é o trabalho realizado pela força para fazer esse movimento, né? E aí, se eu sei qual é o trabalho, eu vou saber qual é a variação da energia potencial. Então, vamos resolver junto essa equação para explorar um pouco mais, então, essa questão da energia. Né? Então, a gente vai ter que o trabalho vai ser a integral da força, genérico, né? Força elétrica, a gente está falando de energia elétrica, vezes o deslocamento. Né? E aí, na verdade, aqui a gente tem duas grandezas vetoriais. Vamos fazer a análise bem passo a passo, com todas as... que vai ficando cada vez mais claro, né? E dou uma posição A até a posição B. Né? Quando a gente abre isso, quem é a força elétrica? A gente já viu a equação da força elétrica, que é o 1 sobre 4 π y0. Aí a gente tem a carga 1. A gente tem a carga 2, força sempre entre duas cargas, né? Dividido pela distância ao quadrado. Essa equação a gente viu lá, foi a primeira, né, da lei de Coulomb, na direção R, né? Esqueci que é um vetor, então, na direção R. E a gente pode escrever aqui essa deslocamento, né, esse vetor, essa direção como um dr na direção R também, que vai ser a direção de movimentação. Eu não desenhei aqui, né, mas a ideia é, se eu estou arrastando a carga de um ponto até outro, né, a direção da força vai ser a mesma direção do deslocamento. A direção da força elétrica vai ser a mesma direção do deslocamento, tá? Aqui a gente, eu só vou reescrever, né? Isso aqui é uma constante, então a gente pode tirar da integral. Isso aqui também é constante, então eu vou tirar da integral. Certinho, mas tudo bem, a gente apaga as coisas que não precisa. O R vezes R, né? Isso aqui é um R escalar R. São versores unitários, os dois na mesma direção, então esse produto, esse aqui vezes esse aqui dá 1. Então a gente pode tirar esses versores da direção aqui. Né?
Então, o que a gente tem que resolver para achar o trabalho, para mover a partícula da posição A para a posição B, o trabalho da força elétrica, a gente precisa fazer essa integral aqui, que não é das mais difíceis, né? Então, aqui a gente vai ter um R a menos 2, né? Se eu escrever ele de uma outra maneira, para ficar mais fácil de fazer, de enxergar, um R a menos 2 aqui, né? E aí a integral vai ser R a menos 1, que é menos 2 mais 1, dividido por menos 1. Né? Então, R é menos 1 dividido por menos 1. Então, isso vai fazer aparecer um sinal de menos aqui na frente. E aí eu vou ter um R elevado a menos 1 de A até B. R elevado a menos 1 é 1 sobre A, né? Então, aqui eu vou ter, aqui vai ser 1 sobre R, então vai ser 1 sobre B, menos 1 sobre A, substituindo os limites de integração. Tudo bem? Então, cheguei na expressão para o trabalho. Agora eu consigo substituir os valores, né, que o problema deu. Então, aqui eu vou ter o 1 sobre 4πy0, que é o 8,99 vezes 10 a nona. Vou ter a carga vezes a carga 1, que é de 4 nanocoulomb. Vou ter a carga 2 aqui de 85 nanocoulomb. E aí, isso vai estar multiplicado pelas grandezas aqui dentro do parênteses. Vai ser 1 sobre B. B é 75 milímetros. 76 milímetros. 76 vezes 10 a menos 3. Aqui o A é 35 milímetros. Então, 35 vezes 10 a menos 3. E aí eu tenho que fazer as contas, né, para saber qual que é o resultado disso. Então, vou começar aqui pelo final. 1 dividido por 76 vezes 10 a menos 3, menos 1 dividido por 35 vezes 10 a menos 3. Então, aqui no meu eu cheguei em menos 15,4. Vezes 85 vezes 10 a menos 9, vezes 4 vezes 10 a menos 9, vezes 8,99 vezes 10 a nona negativo. Então, eu vou ter um valor, um resultado positivo. Alguém pode confirmar o valor para mim, fazer a conta? Alguém que tiver com uma calculadora ou conseguir usar a do computador? Só para a gente ver, eu vou fazer de novo, né? Mas
Só para a gente ver se dá certo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para fazer junto com vocês. Não vou conseguir mostrar. A calculadora do celular não é muito legal. Do computador. Conseguiram fazer a conta, alguém? Estou escrevendo ela aqui, professora, só um minuto. Beleza. Aqui bateu, professora, na calculadora. Legal. Muito bom. Então, maravilha. Bom, eu não sei qual que é a realidade de vocês, né? Tão estranho essa coisa de um curso de exatas, de maneira geral, à distância, né? Mas quem ainda não providenciou uma calculadora científica, né? É importante colocá-la na lista. Tem as Cássio, que são as mais simples, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar. Deixa eu ver como está aparecendo aqui. Aqui. Essas daqui que são as das científicas as mais em conta e que resolvem, tá? Então, quem não tem ainda, é importante colocar na lista, vai ser útil. Bom, então aqui a gente achou o trabalho realizado pela força elétrica sobre a partícula de teste para essa movimentação. Vamos analisar conceitualmente esse resultado que a gente chegou. A gente chegou num trabalho positivo da força elétrica. Alguém conseguiria me dizer por que esse trabalho deu positivo? O que significa isso? Que as partículas estão se afastando? Exato, exatamente. São duas partículas positivas, né? Então, a tendência delas é de afastamento. Então, o trabalho que a força elétrica realiza é esse trabalho de afastamento, por isso positivo, né? Se uma das partículas fosse negativa e a gente estivesse afastando, aí o trabalho seria negativo, porque a força elétrica ia ter o sentido de atrair. Se estivesse afastando, teria que ser uma outra força, né? Quer dizer, o trabalho da força elétrica seria contrário. Nesse caso, as duas são positivas, então elas tendem a se afastar, portanto, o trabalho da força elétrica é positivo. E aí, a variação da energia potencial, quer dizer, se a tendência é elas se separarem, o que acontece é que eu vou estar diminuindo a energia potencial quando eu coloco elas mais longe, né? Então, o trabalho aqui vai ser, a gente viu, né, que a energia potencial, ela é o negativo do trabalho, portanto, ela vai ser, né, que pediu a variação da energia potencial, né? Então, a gente pode para representar certinho, né? Então, a variação da energia potencial vai ser o negativo do trabalho para fazer essa movimentação, que vai ser, então, menos 4,7 vezes 10 a menos 5 joules. E a gente pode fazer esse cálculo da variação da energia a partir da energia que ela tinha numa posição, depois da energia que ela tinha na outra posição, e fazer a diferença, né? Então, vamos usar a equação da energia, na verdade é quase igual, só que é assim, né? Então é a constante, as duas cargas dividido pela distância, né? Então aqui a gente vai ter isso aqui vai ser igual, né? O 8 só não tem esse menos. Então vai ser a constante, a carga 1, a carga 2, dividido pela distância. Então, essa aqui é a energia a 76, então é a energia em B.
Então, aí, de novo, é só fazer a conta, né? 4 vezes 10 a menos 9. 85 vezes 10 a menos 9. Vezes 8,99 vezes 10 a nona, dividido por 76 vezes 10 a menos 3. Então, a energia em B deu 4,0 vezes 10 no 5. A energia em A única coisa que vai mudar é esse aqui, né? Então, vai ser o mesmo 8,99 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 9, vezes 85 vezes 10 a menos 9, dividido por 35 milímetros. 35 vezes 10 a menos 3. E aí, o resultado dessa conta dá 8,7 vezes 10 a menos 5. Essa, então, é a energia de A. Então, quando estava na posição A, que era mais perto da outra carga, tinha uma energia maior. Quando afastou, passou a ter uma energia menor. Então, a variação da energia vai ser igual à energia final menos a energia inicial. E aí a gente chega no mesmo resultado que a gente chegou pelo trabalho. Então, Professora, posso perguntar um negócio? claro, claro. Por exemplo, se a energia é positiva e o valor dela é maior, quer dizer que ela está se afastando com mais intensidade, tipo isso? Isso. Ela tem potencial. Então, é assim, a ideia é assim, como se elas estão paradas, né? E aí ela é positiva e grande. Então, se você soltar, ela vai sair rápido, né? Como é positiva. Se fosse negativa e intensa, a hora que você soltar, se aproximar rápido. E aí, se ela é menos intensa e positiva, vai ser um afastamento lento. Se ela é menos intensa e negativa, vai ser uma aproximação lenta. Ah, entendi. Então foi tipo isso que o exercício provou, né? Mais ou menos. É isso. É isso. A Ah, ideia entendi. desse. Obrigado. Nada, imagina. É uma ideia, é isso. Quer dizer, matematicamente, né, a gente fez uma resolução matemática. Mas quando a gente pensa no resultado, é exatamente isso. Quer dizer, quando a energia é positiva, você vai ter um afastamento. Se ela é intensa, você vai afastar com mais uma aceleração maior, porque vai ser uma força maior, uma aceleração maior. E aí, conforme vai se distanciando, vai perdendo a energia, a força vai diminuindo, e aí, então, a aceleração de afastamento é menor. E quando é negativo, a ideia é só que, em vez de ser afastamento, é atração, né? Aproximação. Eu lembro quando eu tive esse conteúdo na faculdade, né, que o professor falou que a gente calcula e a gente chega em energias negativas, né? A gente poderia ter aqui uma variação de energia negativa, né? Aí ele falou, gente, só não confunde isso com energia negativa do esoterismo e tal. Não é esse tipo de energia negativa. É negativa só no sentido de ser aproximação. Bom, tem mais um exercício aqui, né, de aplicação, só para a gente fechar realmente essa questão da energia, né, que é um dado, vamos dizer, baseado em dados reais, né. Então, eu tenho uma molécula de H2, né, hidrogênio 2, dois átomos de hidrogênio, fazendo uma ligação. E aí, então, você tem o próton de um átomo de hidrogênio e o próton do outro átomo de hidrogênio. E aí eles vão ter uma energia entre si, né? De novo, vai ser uma energia, quer dizer, os dois são positivos, não vai ser uma energia no sentido de afastamento, né?
uma energia potencial que tende a afastar, e a distância entre esses dois prótons, né, quer dizer, um próton de um átomo, o outro próton do outro átomo, né, e aí eles na molécula estão a uma certa distância, um equilíbrio é eletrostático, né, porque tem a força de atração dos elétrons e a repulsão entre os prótons. E aí, então, qual que é a energia, então, que é gerada devido à presença desses dois prótons a essa distância aqui de 10 a menos 10 metros. A equação que a gente vai usar para fazer esse cálculo é a mesma, né? Então, a energia aí dos prótons vai ser calculada por aqui. Então, a gente vai ter 8,99 vezes 10. Vou ter copiado, né? A nona. Quem é a carga Q1? É a carga de um próton, né? Então, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Carga elementar. E a carga do outro, a Q2, é a carga do outro próton. Então, também 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E aí, eles estão divididos, então, pela distância de 10 vezes 10 a menos 10 metros. Né? E aí, é só, de novo, executar, fazer a conta mesmo, né? 1,6 vezes 10 a menos 19, 1,6 vezes 10 a menos 19. E eu vou ter, então, uma energia de 2,3, aproximadamente, né, 2,27 vezes 10 a menos 18 joules. Então, essa é a energia que dois prótons de uma molécula de H2 têm entre si. É uma energia baixa, né? Pensando num valor cotidiano, né? Mas se a gente imaginar que qualquer quantidade macroscópica de H2, né? Se a gente pegar uma quantidade de gás lá, seja 1 centímetro cúbico, vai ter muitas moléculas de H2, né? Da ordem de 10 a 23. Então, isso passa a ser uma quantidade de energia grande, né? Que é a energia armazenada no hidrogênio mesmo, né? Que está sendo estudada para combustível, né? Então, aí está armazenada em uma molécula. Se a gente tiver uma quantidade grande de moléculas, vai ter uma energia grande armazenada. Potencial elétrica. Bom, gente, é isso que eu tinha preparado para a gente conversar hoje, para fechar o conteúdo de energia eletrostática. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão sobre esse conteúdo? Bom, o próximo, né, conteúdo é a última grandeza da eletrostática que a gente vai estudar, que é o potencial e a diferença de potencial, né? Depois disso, depois dessas grandezas, a gente já vai já passa para eletrodinâmica, né? Então tem essa semana já está a videoaula lá sobre potencial e diferença de potencial, superfícies equipotenciais. Em termos de conceito, é o último. Depois tem mais uma semana em que a gente faz uma discussão de como essas 4 grandezas se relacionam matematicamente. Tá? E aí acabou a eletrostática. Então, tem uma última grandeza aí a ser estudada, que é uma grandeza bem importante, né? Diferença de potencial, vocês já estudaram circuitos elétricos, é a base, né, do funcionamento
de qualquer circuito elétrico. Eu preciso de uma diferença de potencial para fazer as coisas funcionarem. Então, é mais uma grandeza fundamental aí da eletricidade. Se não há dúvidas, bons estudos para vocês, um bom restinho de semana e até a próxima. Tchau, professora. Até a próxima. Tchau, tchau.